aula sobre diferentes bicos do peito. Você sabia que dependendo do formato do bico do peito, isso pode ajudar ou atrapalhar na amamentação? Pois é, por isso que preparei essa aula, trouxe aqui alguns seios ilustrativos para tentar te esclarecer melhor, tá? Vou começar com um tipo de peito que ele é favorável à amamentação e que é o bico de peito mais comum. Vou só achá-lo aqui. Gente, o bico de peito mais comum, ele consegue se diferenciar em três partes: a mama propriamente dita, a areola, que é essa parte mais de fora, mais escura, e o bico do peito. Perceba que, conseguindo diferenciar as três partes, esse peito é favorável à amamentação. Ele, a boca do bebê vai conseguir abocanhar esse bico e deixar esse bico entre a língua e o céu da boca, tá? Próximo bico, que agora a gente entra nos bicos desfavoráveis, é o bico plano. Perceba a diferença desse bico aqui. Você não consegue ver bico, né? Ele é plano. A diferença do bico para a areola quase não existe. Você só sabe que ele está ali no meio, mas que não tem a elevação necessária. Esse bico, você tem que prestar atenção se esse bico é um falso bico plano, ou seja, quando você comprime, se for falso, o bico sai, né? O que acontece? Às vezes o peito está muito engurgitado, tem muito leite ali, e acaba como se fosse uma bola de encher cheia, bem cheia, e aí você não consegue ver o bico. Porém, o verdadeiro, quando você faz isso, ele não aparece o bico. Então esse é o bico plano verdadeiro. Imagine como o bebê vai conseguir colocar o bico dentro da boca. Realmente dificulta mais a amamentação. Mulheres com silicone tendem a ter mais o bico plano, tá? Temos que diferenciar também o bico plano de um edema que tem nessa região. Às vezes, por inflamação, a areola fica inflamada e aí o bico fica plano ou chega até retrair, tá? Outro bico desfavorável é o bico retraído e o bico invertido. Qual a diferença do bico invertido por retraído, Dr. Tiago? O bico invertido, ele ao invés de ser para fora, como normal, ao invés de ficar aqui, que a gente não consegue diferenciar, esse bico ele é para dentro. É um bico invertido, ou seja, ele está lá dentro. Em vez de ser para fora, fica para dentro. Isso dificulta bastante a amamentação. Como é que o bebê vai abocanhar um bico que é invertido? Existem algumas estratégias para que esse bico não fique mais invertido. Principalmente se antes da gravidez o seu bico era para fora, tá? Não vamos abordar isso aqui porque o objetivo é mostrar a vocês o que é um bico favorável e um bico desfavorável, tá? Outro bico desfavorável, falei agora do invertido, é o retraído. E a diferença dos dois, eles são muito confundidos, tá? O bico invertido é o que eu falei, que é para dentro, e o bico retraído, perceba a diferença. Ele não é para dentro, né? É um bico que ele vai para fora, só que a ponta dele que fica para dentro, tá? Eu vou mostrar uma figura agora que vai comparar o bico invertido, que é o que eu acabei de mostrar aqui, com o bico retraído, tá? Para vocês, o bico retraído, que é o bico para fora, ele tem uma chance maior de sucesso de amamentação. O bico invertido, se a gente não conseguir desinvertê-lo, ele tem uma chance menor de sucesso de amamentação. E a gente tem aqueles bicos muito grandes, né? Olha a diferença desse bico para os outros, gente. Não tem muito o que fazer com o bicão, com bicos grandes, tá? Geralmente o bebê consegue abocanhar
essa parte e, dependendo do tamanho do bico, tem dificuldade ou não, tá? E é por isso é importante de ajustar, junto com o seu pediatra, junto com a consultora, para a gente ajustar e ver se essa amamentação está sendo efetiva.